Bom, gente, vamos hoje conversar um pouquinho sobre revisão criminal. Esse assunto é tranquilo, gostoso de estudar, porque a revisão criminal, aí, para quem é civilista, né, para quem gosta de estudar direito civil, se preocupa com essas coisas, ela é bastante parecida, né, acho que essa é a primeira comparação que a gente pode fazer, com a ação rescisória que tem lá no processo civil, tá? Por quê? O que vai ser a revisão criminal? Vejam vocês, muito cuidado aqui com o conceito que aparece na apresentação. É uma ação autônoma de impugnação, tá? Então veja, não é um recurso, cuidado com isso, porque ela tem cheiro de recurso, ela parece recurso, mas não é. É denorex, como diriam as pessoas mais velhas, assim como eu, né? Então é uma ação, na realidade, né, uma ação autônoma, e que ela sempre vai ser cabível, né, a gente vai entrar com essa ação contra alguma decisão que já transitou em julgado, exatamente como é a ação rescisória lá no processo civil, tá? Então essa aqui é a ideia. Você tem uma decisão que já transitou em julgado, essa decisão por alguma razão é injusta, então cabe o quê? Revisão criminal. Revisão criminal é a ação cabível para tentar modificar uma decisão que já transitou em julgado, né? Algo contra o que não caberia mais nenhum recurso em princípio, tá? Cuidado, porque conforme aparece aqui na definição, essa aqui é uma ação de caráter constitutivo. Por quê? Porque primeiro ela desconstitui uma decisão que já foi transitada em julgado. E depois constitui uma outra, tá? E notem, né, muito cuidado quando vocês forem fazer a peça, lá na segunda fase do OAB, que o réu aqui não é réu. O réu, que foi réu lá no processo condenatório, né, que condenou, aqui ele é autor, tá? Cuidado. Então cuidado não se referir a ele como o réu aqui, porque ele é réu lá na outra ação, na ação condenatória. Mas aqui a gente está falando da revisão criminal, que é um processo autônomo, então muito cuidado com isso. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos requisitos, né? Então o que eu preciso para ter uma revisão criminal? Que é claro que nem sempre ela vai ser possível. Primeira coisa, preciso de uma decisão condenatória, tá? Então já vamos guardando aqui essa regrinha, gente. Revisão criminal é sempre pró-réu. A revisão criminal é sempre para beneficiar o réu, para melhorar de alguma forma a situação do réu, tá? Não cabe revisão criminal pró-sociedade, não cabe a revisão criminal para piorar a situação do réu, tá? É por isso, inclusive, que a gente fala, né, acho que vocês vão lembrar desse conceito, que quando eu tenho uma sentença que é absolutória e que transita em julgado, eu tenho aí o que muitas vezes nós chamamos de coisa soberanamente julgada. Por quê? Porque nesse caso não cabe mais recurso nenhum mesmo, tá? Porque o negócio transitou em julgado e não tem nem revisão criminal, porque foi absolutória, tá? Revisão criminal ela sempre pressupõe que nós tenhamos aqui no caso concreto uma decisão condenatória. O cara tem que ter sido condenado, tá? Sentença absolutória, em princípio, não pode. Ah, mas é aquilo lá que nós vimos nas aulas lá sobre sentença, né? Que eu poderia, por exemplo, apelar da sentença pedindo a modificação do fundamento da absolvição, né? Então sai lá a absolvição por falta de provas e entra, por exemplo, a absolvição por inexistência do fato. Pode isso aqui, gente? Resposta: não, não pode, tá? Revisão criminal contra sentença absolutória não existe. É sempre sentença condenatória. Qual que é a única exceção que tem? Qual que é a única coisa que a gente tem que lembrar? É a sentença absolutória imprópria. Qual que era a sentença absolutória imprópria mesmo? É aquela que absolvia, mas impunha medida de segurança, tá? Então é por isso, né? Aí cabe sim a revisão criminal, porque tem um ônus pro réu, né? O réu fica preso, entre aspas, né? Em medida de segurança. Então aí pode. Mas fora isso, só sentença condenatória, tá? Tanto faz, gente, aqui, ser crime ou contravenção penal, tá? Revisão criminal vai ser possível sempre que eu tenha alguma decisão penal, né? Uma decisão penal condenatória, e aí pode ser crime ou contravenção, tanto faz. O que não pode ser são condenações aí por fatos que não estejam ligados ao direito penal, tá? Então, por exemplo, né, você tem um processo de impeachment, como nós já tivemos 2 vezes aqui com 2 presidentes nossos, né, anteriores. Não cabe revisão criminal disso, tá? Porque é uma decisão que é muito mais política, né, do que criminal, não é um juiz criminal que faz, né? Então, portanto, não cabe revisão criminal, tá? Mas crime ou contravenção, tanto faz. Também não pode quando eu tenho aquela sentença, né, lá da Lei 9.099, que nós estudamos no semestre passado, que homologa a transação penal, tá? E por que não pode? Porque, de novo, aí não tem sentença condenatória, e muito menos absolutória imprópria, né? A sentença está apenas homologando uma transação, um acordo que foi feito anteriormente. Então também eu não vou ter essa possibilidade aqui de revisão criminal nesses casos, tá? Então, cuidado com isso, que isso é entendimento até simulado, a gente tem a súmula vinculante
35 que trata desse respeito, tá? Então é isso. Primeiro requisito para eu ter a revisão criminal é uma decisão condenatória. Preciso ter uma decisão condenatória, aí eu posso começar a conversar sobre a revisão criminal. Segundo requisito, obviamente, eu preciso do trânsito em julgado, né? Então não pode caber nenhum recurso, porque se couber outro recurso, né, então é uma sentença que é condenatória, mas cabe recurso de apelação, né, cabe recurso especial, cabe recurso extraordinário, qualquer coisa assim. Então eu devo entrar com esses outros recursos, né? Eu preciso que não caiba mais recurso nenhum, que eu tenha aqui efetivamente uma decisão transitada em julgado. Daí quando eu tenho isso, passa a ser possível a revisão criminal, tá? Depois, como eu já tinha adiantado, sempre pró-réu, né? Eu não posso ter a revisão pró-sociedade, isso é vedado inclusive pelo Pacto de São José da Costa Rica. Muito embora, né? Achei importante fazer aqui uma observação, vocês devem ter visto aí no esqueminha que eu disponibilizei para vocês, que o STF já aceitou, né, revisão criminal naqueles casos, né, em que o acusado tem extinção da punibilidade pela morte e ele estava vivo. Ou seja, né, foi apresentado um atestado de óbito falso. Eu não sei se vocês lembram bem dessa discussão, mas lá naquela parte, né, de extinção da punibilidade, que normalmente a gente estuda lá no Direito Penal 2, né, vocês devem lembrar que tem várias causas, né, de extinção da punibilidade. Pode ser o cumprimento da pena, prescrição, decadência, perempção. E uma delas, né, é a morte. Então quando eu tenho a morte aqui do autor do crime, também tem a extinção da punibilidade, porque como já dizia Beccaria, a pena não passa da pessoa do condenado, né? Então o cara morreu, a pena morre junto com ele. E aí, por conta disso, o que é relativamente comum, né, acontece de vez em quando, o cara vai lá e forja a própria morte. Então ele arruma um atestado de óbito falso, né, e o advogado dele peticiona lá dizendo, olha, eu peço aqui a extinção da punibilidade porque o réu morreu. Só que o réu não morreu, ele está vivo, está vivíssimo, mais vivo do que eu. Então, sendo assim, né, o que o STF entendeu? Que num caso como esse, você pode ter revisão criminal sim, ainda que seja uma revisão criminal pró-societate. Por quê? Porque ela é uma decisão que foi baseada aqui num documento falso, né, então é uma decisão que na realidade não existe e, portanto, vai ser possível aqui a revisão criminal, tá? Cuidado então que tem esse entendimento aqui, né? Então, em princípio, né, a finalidade, tirando essa exceçãozinha que eu falei para vocês, é excluir ou diminuir a pena. Então você vai tirar a pena do cara, né, vai absolver, vai reconhecer que o processo é nulo, alguma coisa assim, ou simplesmente vai diminuir a pena, vai reduzir a pena a que ele foi condenado, tá? Como ela é pró-réu, eu já tinha adiantado isso para vocês, né, temos entendimento aqui de que ela pode ser perfeitamente, né, ultra petita, tá? Então, aqui vai ser uma regra um pouco diferente da que a gente costuma ter nos processos de modo geral, né? O que pode acontecer aqui? Eu posso ter perfeitamente uma situação em que o juiz vai lá, o autor vai lá e pede, né, uma diminuição de pena, e o juiz bem analisa e fala, não, isso aqui não é para caso de diminuição de pena, isso aqui é caso de absolvição, e absolve. Algum problema nisso? Nenhum, porque é pró-réu, né? É muito complicado você ter decisões aí que são extra petita, ultra petita, quando você está tomando decisões que são contrárias ao réu, decisões que vão ser prejudiciais ao réu. Mas não é o caso aqui. A gente está falando aqui de uma situação em que o réu será beneficiado por aquela decisão. Então, portanto, não tem problema nenhum, eu posso perfeitamente falar em revisão criminal aqui nesse caso, né? E não vai ter nenhum tipo de nulidade, tá? Outra característica importante, né, para terminar essa parte aqui das características da revisão criminal, é que aqui, ó, vejam vocês, é o sonho de todo advogado quase, né? Revisão criminal é uma ação para a qual não há prazo. Vejam que maravilha. Então você pode demorar 20 anos para fazer a revisão criminal. Não tem problema, né? Ela sempre será possível. Ela não prescreve, não preclui, né? Desde que você atenda esses requisitos, né, essas exigências que eu acabei de falar para vocês, a qualquer tempo ela será possível, né? Eu até me lembro de um filme americano que eu assisti uma vez, assisti por indicação de aluno, né? Tanto eles me perguntarem sobre o filme, eu falei, deixa eu ver o que diz esse filme, né? Ver como que é. Então, talvez alguns de vocês já tenham assistido. É um filme que se chama Risco Duplo, né? Então, é um filme que conta a história, não tem nenhum spoiler aqui, viu? Quem não viu ainda pode assistir, é um bom filme até recomendo. De uma mulher que é acusada de matar o seu marido. E depois, quando ela já está presa, né, condenada pela morte do marido, ela descobre que o marido, na realidade, era um safado, que ele estava vivo o tempo todo, que ele forjou a própria morte para ficar com a melhor amiga dela.
e está vivendo com a melhor amiga dela, com o nome falso, e com o filho deles em outra cidade. Aí ela fica um pouco aborrecida com isso, vocês devem imaginar, né? E aí vem uma amiga dela, né, colega dela de cela, e fala, olha, não adianta você ficar aborrecida, né, porque isso é assim mesmo. Mas é injusto, eu não matei, ele está vivo. Não, mas é assim mesmo, você foi condenado, então não tem jeito, né? Mas tem uma coisa, depois que você terminar de cumprir a pena pelo homicídio dele, então aí você pode matá-lo, porque já está pago. Então se você não matou, você pode matar, você tem um tipo de crédito penal, tá? Gente, não sei se é assim de fato nos Estados Unidos, entendo pouco de direito norte-americano. Mas eu vou dizer para vocês que aqui no Brasil, isso é um verdadeiro absurdo jurídico. Não tem sentido nenhum, não tem como eu pegar e falar, olha, você foi condenado injustamente, que azar, né? Mas não tem problema, cumpre a pena até o final e depois já está pago. Não, né? Você foi condenado injustamente, o que caberia aqui nesse caso, né? Se esse filme Risco Duplo tivesse acontecido aqui no Brasil? Ela vai poder entrar aqui perfeitamente com uma revisão criminal, pedindo, né, para que aquela condenação dela seja efetivamente revista, né? Que haja aqui uma revisão criminal nesse caso, né? E é claro que ela não sai com crédito, né? Então mesmo que ela já tenha cumprido a pena, tá? Então, digamos que ela descobre que o marido está vivo 30 anos depois, quando até já cumpriu a pena. Ela não está autorizada a matá-lo, aqui no Brasil não existe isso. Mas ela pode sim entrar com uma revisão criminal, e ela volta até a ser primária, né? Se for o caso, né? Se essa for a única condenação que ela tinha, né? Fica como se não houvesse, tá bom? Então é importante que a gente diga isso. Muito bem. Hipóteses de cabimento, quando cabe a revisão criminal. Então, primeiro, sentença contrária ao texto legal. Porque, gente, não é tão fácil isso acontecer, mas é possível, vocês vão concordar comigo. O juiz pode dar uma sentença absurda, ele dá uma sentença lá condenando o réu à morte, por exemplo, que é totalmente contrário ao texto legal, né? Inclusive é contrário ao texto constitucional, que proíbe pena de morte aqui no Brasil, em tempos de paz, como vocês sabem. Então ele transitou em julgado, porque o promotor não percebeu nada, o advogado não percebeu nada, todo mundo dormindo, então tudo bem. Então a gente vai pegar e colocar o cara na cadeira elétrica, porque o juiz mandou. É claro que não. Porque a gente tem aqui uma sentença que contraria o texto legal. Uma sentença que é absolutamente nula, pelo menos nessa parte. Então cabe revisão criminal. Tá? Depois ele fala aqui, sentença contrária à evidência dos autos. Aqui, gente, tem que ser uma coisa muito evidente, tanto que é esse o termo que a lei usa, né? A evidência dos autos. Então é claro que não se aceita a revisão criminal como meros pedidos genéricos, assim, de reexame de provas, tá? Então a revisão criminal, se é assim, normalmente ela não é processada, né? Um pedido assim muito genérico, porque vejam aquela prova, aquele argumento que já foi trazido antes, que já foi enfrentado pelo juiz, já foi depois enfrentado pelo desembargador lá no tribunal. Não tem por que ter revisão criminal nesses casos, tá? Então, você vai ter a revisão criminal só quando é algo muito evidente, muito forte, conforme está escrito aqui, tá bom? Depois ele fala aqui, ó, sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. De novo a mesma coisa, né? Então o cara deu a sentença com base num documento. E aí depois que já transitou em julgado, a gente descobre que aquele documento é falso por alguma razão. Aí como é que faz? A gente senta e chora? Claro que não. Cabe revisão criminal. Vamos entrar com a revisão criminal e tentar reverter aquela decisão que foi dada equivocadamente. Tá bom? Depois, a mais complicada, né, que é aquela hipótese de novela. Novas provas de inocência do condenado. Tá? Então, é aquelas coisas de novela, como eu falei. Né? O cara é condenado, aí depois que ele já está condenado, cumprindo pena, com trânsito em julgado, aparece lá uma velhinha que morava não se sabe onde, que tem lá no fundo do baú um documento que ninguém sabia que existia e que prova que aquele réu é inocente. Cabe revisão criminal, não tem problema. O que é importante só que a gente diga aqui, gente? Que em princípio não dá para fazer dilação probatória em revisão criminal. Então você tem que ter provas pré-constituídas. Então normalmente é prova documental que você vai mandar, que você vai juntar, né? E aí depois, se for o caso, né, o relator da revisão criminal pode determinar a produção de novas provas, né? Por exemplo, ele pode ouvir testemunhas, tá bom? Importante também a gente observar, né, que vocês sabem que sempre que vem uma lei nova que é mais benéfica, tá? Então seja porque ela diminui a pena, ou mesmo seja aquela hipótese de abolisce o crimes, né? Então uma coisa que era crime deixa de ser crime, ela é retroativa. Vocês aprenderam isso lá no comecinho de direito penal, está lá no artigo 1º do Código Penal, né? Nulum crime, nula pena, sine lege. O princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, conforme vocês devem lembrar. Então, será que eu preciso fazer revisão criminal num caso desse? Então digamos, né, que lá em 2005 tinha lá um cara que estava cumprindo pena por sedução. Em 2005 teve abolisco crimes. O crime de sedução foi revogado, não existe mais. Aí será que ele tem que entrar com revisão criminal? Não precisa, gente. Porque aí
o que vai acontecer? O juiz mesmo pode dar de ofício, né? E se o juiz não der, você pode provocar. Você faz uma petição lá para a própria vara de execução penal, quando o mundo faz um habeas corpus, tá? Mas não precisa de revisão criminal, porque aí é um caso muito mais simples, uma mudança legislativa mais benéfica, né? Que tem que ser retroativa, como vocês sabem. Então eu vou fazer de tudo para aplicá-la já imediatamente, tá? Então é tranquilo aqui. Depois a gente vai ter aqui, última hipótese, novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então, de novo, novas provas, né? Mas aqui não da inocência, mas sim uma nova prova que eventualmente reduza a pena do sujeito, tá? Então são nesses casos que vai ser possível aqui a revisão criminal. O que é importante? Coloquei para vocês aqui na apresentação. Vejam, a teoria da asserção. Então o que vai dizer essa teoria? Que o revisionando, ou seja, o cara que está pedindo a revisão criminal, na petição inicial da revisão criminal, ele tem que dizer com base em qual dessas hipóteses, que eu trouxe para vocês agora há pouquinho, ele está pedindo a sua revisão. Então não pode fazer um pedido genérico, ele está pedindo por quê? São novas provas da inocência, são nulidade, sentença contrária ao texto legal, o que está acontecendo? Aí a partir disso eu faço o meu pedido, tá? Então isso que diz a teoria da asserção. Se não tiver explicitado lá qual que é a hipótese, né, que está autorizando aquele pedido de revisão criminal, ela vai ser indeferida. Essa inicial não vai prosseguir, tá bom? Capacidade, muito importante, ó gente, interessante aqui. Não precisa de advogado, tá? Então, o próprio réu, ou melhor dizendo, o próprio condenado, a pessoa que foi condenada lá no processo anterior, ela tem capacidade para fazer uma revisão criminal em causa própria, né? Fazer uma revisão criminal pedindo aí a reconsideração do seu caso, da sua situação. Isso é plenamente possível, ele ou seu advogado. Agora vejam, né? Falei para vocês que revisão criminal não tem prazo. Então, e se for alguém que já morreu, né? Eu quero entrar com uma revisão criminal aí de alguém que já está morto, né? Não tem prazo mesmo. Então, mas o que adianta se o cara morreu? Adianta para você limpar a memória dele, né? Então, para você lembrar que ele foi uma boa pessoa, alguma coisa assim. Então aí pode ser cônjuge, ascendente, descendente ou irmão que esteja vivo, tá? Eles também vão ter essa capacidade. Veja, o STF entendeu já que o Ministério Público não tem capacidade para fazer revisão criminal, tá? Então, e notem que aqui não é tanto pelo fato da revisão criminal ser sempre pró-réu. Porque vamos lembrar que nada impede que o Ministério Público atue, né, pró-réu. Vocês sabem que o Ministério Público, né, o promotor de justiça, ele pode pedir a absolvição do réu, não tem problema nenhum, tá? Então nem é tanto por isso, é por outra razão, né, que diz o seguinte, que na revisão criminal, diz para vocês, o réu não é réu, o réu é autor, o réu do processo condenatório é autor. E quem que é o verdadeiro réu da revisão criminal? É o Estado, é o Estado que errou, né, o Estado que condenou alguém que não mereceria ter sido condenado. É isso que vai acabar acontecendo. Então, sendo assim, né, o Ministério Público, como representante do Estado também, não poderia funcionar, tá? Mas há entendimentos, né, como eu disse, esse é o entendimento do STF, né, direito, vocês sabem, não é matemática, né, nunca tem uma solução única, perfeita para uma questão. Há outros entendimentos dizendo que não, né, que o Ministério Público teria a possibilidade sim de fazer a revisão criminal, desde que seja para beneficiar o réu, que não pode, em hipótese alguma, isso todo mundo concorda, é revisão criminal para prejudicar o réu, tá bom? Reiteração do pedido. Então, será que eu posso ficar entrando com uma revisão criminal atrás da outra, né? Então, eu vou lá, né, entro com uma revisão criminal, eles não dão, eu posso fazer outra? Daí eles não dão, eu faço outra, e fico o resto da vida assim, mandando uma revisão criminal atrás da outra, até uma hora que eles se cansam e falam, deixa eu dar o que esse cara está pedindo, senão ele não vai parar nunca, ou não, né, uma vez só e depois nunca mais. Então, como já dizia Aristóteles, né, a virtude está no meio. Não seria justo eu deixar a pessoa ficar entrando com revisão criminal indefinidamente, mas também não dá para ser uma única vez, né? Então qual que é a ideia? Pode reiterar o pedido? Pode pedir outras vezes? Pode, se houver novas provas. Isso que é muito importante. Então tem que ter alguma novidade. Não dá para simplesmente eu reimprimir a mesma petição que eu já tinha mandado antes, né, e apresentar, né? Eu preciso ter novidades, novas provas, né, novas circunstâncias, alguma coisa diferente que justifique essa revisão criminal. Se houver essa possibilidade, então não tem problema nenhum. Eu posso ter a revisão criminal de novo, tá? De qualquer forma. Importante observação aqui do professor Pacelli, Eugênio Pacelli, que ele vai dizer o seguinte, né? Que
essa possibilidade de reiterar o pedido só com novas provas, né, então de não poder simplesmente repetir o mesmo pedido, vale para todas as pessoas que têm legitimidade para fazer a revisão criminal. Porque lembrem disso, eu falei para vocês, são várias pessoas que podem, né? Pode ser o próprio condenado, pode ser o seu advogado, se ele já for morto, pode ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge. Então o que acontece? Se eu vou lá em nome do meu pai, por exemplo, e faço uma revisão criminal, e essa revisão criminal é indeferida, tá? O meu filho, por exemplo, né, que é neto do meu pai, ele não pode fazer a mesma revisão de novo. Ele até pode fazer um outro pedido, mas vai ter que ser com novas provas, tá? Então, essa vedação, né, de ficar reiterando os pedidos sem ter novidade, é para qualquer legitimado, tá? Essa é uma observação do professor Patieri, importante, que eu coloquei aqui na apresentação para vocês. Competência, quem julga a revisão criminal? Super fácil, gente. Pode ser o STF ou o STJ. Quando? Quando for situação de foro por prerrogativa de função, tá? Então eles vão julgar a revisão criminal contra as suas decisões originárias. Então o STF julga a revisão criminal de decisão de processo que começou lá. Então, por exemplo, né, decisão de processo contra o presidente da República. Começou no STF e, portanto, o STF que julga. O STJ é a mesma coisa, ele julga só o que começou lá. Não julga os processos que começaram na primeira instância, aqui em Ribeirão Preto, e acabaram chegando, né, lá em Brasília, tá? É só porque começou lá, STF e STJ, só porque começaram lá. Bom, e os TRF, os Tribunais Regionais Federais? Aí são duas situações. Vai ser ou decisões originárias de lá, ou seja, quem tem prerrogativa de função, né, que é julgado pelo TRF, e também, né, decisões de juízes federais que chegaram lá no TRF, tá? Então pode ser um processo que não tem prerrogativa de função nenhuma, mas que é de competência da Justiça Federal, por exemplo, um processo por moeda falsa. Então, se tiver revisão criminal, o TRF que julga. TJ, mesma coisa, né? Então também de decisões originais deles, né, prerrogativa de função, e também outras situações, né? Então o processo começou na Justiça Estadual Comum e acabou chegando no TJ por recurso, né? Então o processo é por furto, por roubo, praticado por pessoas sem nenhum tipo de prerrogativa, vai acabar parando lá no TJ a revisão criminal. Então vocês já estão percebendo que a maior parte, né, dos julgamentos por revisão criminal vai acabar acontecendo pelo TJ. Porque prerrogativa de função é uma coisa meio rara, de um modo geral, né? Então dificilmente você vai ter aí Tribunal Superior, o STF ou o STJ. E o TRF também não vai ser tão comum, porque vocês sabem que crime federal também é exceção. A maior parte dos crimes que nós temos, eles são de competência da Justiça Estadual. Então normalmente, né, quando você tem revisão criminal, vai mandar para o TJ mesmo. Muito cuidado com o exame da OAB, porque o exame da OAB tem essa mania, né? Então justamente porque na prática manda para o TJ, eles vão arrumar alguma pergunta lá que não vai ser para o TJ só para te ferrar, só para quebrar suas pernas, tá? Então fica atento, né, com essas exceçõezinhas. Mas na prática, o dia que vocês fizerem alguma revisão criminal, muito provavelmente essa revisão criminal vai ser feita para o próprio TJ, tá? Ele que vai ser competente para julgar isso. Bom, o julgamento vai ser feito pelas câmaras ou turmas criminais, né? Em sessão conjunta, se tiver mais de uma, ou se for um tribunal menor, vamos lembrar que nem todo tribunal é grande, né, como o TJ aqui de São Paulo, por exemplo, aí vai ser pelo tribunal pleno, tá? E eles podem, né, mudar a classificação, a tipificação, absolver o réu, diminuir a pena, anular o processo. A única coisa que eles não podem é prejudicar o réu, né? O que não pode é inventar alguma coisa para deixar a situação do réu pior. Isso realmente não pode. Mas, dentro do que for benéfico, ele pode fazer qualquer coisa, tá bom? Bom, aí, outra questão que costuma nos afligir aqui é o seguinte: como que fica a questão de indenização? Porque, digamos que eu entro com um pedido de revisão criminal e esse pedido é acolhido. Eles falam, realmente houve aqui um erro, né? Você foi condenado injustamente, então você está absolvido a partir de agora. Só que, nessa brincadeira, fiquei preso 5 anos injustamente. Será que o Estado vai ter que me indenizar porque eu fiquei preso injustamente ou não? Né? Não cabe indenização nesse caso. Bom, como já falei para vocês muitas vezes, a resposta é depende. E depende por quê? Depende do que aconteceu no caso concreto. Porque, primeira regra, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Né? Esse é o princípio geral de direito que vocês já conhecem. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, se o réu, por alguma razão, né, ele deu causa àquela condenação, então, por exemplo, ele confessou falsamente um crime que ele não cometeu, ele deu causa aqui a essa condenação, então ele não vai ter direito à indenização, porque ele tem culpa também.
Claro que o Estado errou, o Estado não deveria ter condenado, mas o réu ajudou. Então, portanto, ele não vai ter direito à indenização. Senão, vira palhaçada, né, gente? Eu vou lá, né, tô desempregado, por exemplo, começo a confessar um monte de crime que eu não cometi para tomar condenação, depois eu peço indenização porque eu fiquei preso injustamente. Não tem sentido, é claro que não pode. Então é justamente isso que a gente vai tentar evitar aqui, tá? E um outro caso em que não cabe indenização, pelo menos o entendimento majoritário, vai ser o caso em que eu tenho ação penal de iniciativa privada, né? Porque aí o culpado, né, não foi tanto o Estado, mas foi a suposta vítima, né, que fez uma acusação aí indevida, uma acusação que não deveria fazer, tá? Meio controverso isso. Tem aí autores que vão dizer que não, né, que a indenização vai ser devida aqui sim, porque o Estado também errou, não foi só a vítima, mas, né, tem aí uma grande maioria que diz que não, que nesse caso não cabe. Na verdade, quem discorda é o professor Patieri, mais uma vez, tá? Procedimento mais simples possível. Você entrou lá com a revisão criminal, vista para o Ministério Público, que se manifesta, vista ao relator, vista ao revisor e julgamento, né? Então o relator vai lá, faz o seu relatório, o revisor apresenta o seu voto e os demais desembargadores ou ministros que estiverem lá vão fazer aí uma apreciação do caso e vão resolver, tá? Observações importantes aqui, gente. Primeira que eu já fiz em outras aulas, mas não custa nada lembrar. Quando eu falo de revisão criminal, muito cuidado, não há embargos infringentes, tá? Não existe aqui essa possibilidade. Cuidado, tem lá na apelação, tem no recurso interdistrito, não tem revisão criminal, tá? Se o réu tiver várias condenações, né, e quiser rever todas elas, vai ter que entrar com várias revisões, tá? Então, não tem como juntar tudo num processo só, né? Então, cuidado com isso. Ela não tem efeito suspensivo, então se o cara está preso e entra com a revisão criminal, continua preso, né? Ele não vai sair porque entrou com revisão criminal, tá? E ele pode ter efeito extensivo, seguindo aquela regra geral, né? Então, se é aquela situação de crime cometido em concurso de agentes e que o pedido aqui que está ensejando a revisão criminal não é de ordem pessoal. Aí, sendo uma coisa objetiva que se aplica aos outros agentes que também participaram do crime, aí eu posso ter, né, esse efeito extensivo, até por uma questão de economia processual, tá? E, só para terminar, acho que é interessante a gente lembrar aqui a súmula 393 do STF, que diz que, para requerer a revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Então é aquilo que eu falei, né? Não tem efeito suspensivo. Se o cara está preso, continua preso. Mas não precisa ser preso para poder entrar com a revisão criminal. Tá bom? É isso, gente. Acho que conseguimos ver aqui muito bem a revisão criminal. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês no chat. Muito obrigado e até lá!